Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta muito interessante. Você sabe qual o segredo do povo judeu? Qual o segredo da prosperidade do judeu? Nós vamos falar sobre isso nesse programa. Acredito que vai ser bem interessante, porque o judeu ele tem o Antigo Testamento, né, como a Bíblia deles, e os princípios que eles utilizam trazem prosperidade. O povo judeu tem a fama de ser um povo rico, próspero, e nós vamos aprender hoje 5 princípios dos judeus para nós aplicarmos na nossa vida, se não temos assim feito. Então, se você já se interessou por esse conteúdo, não sai daqui, fica conosco até o final, compartilhando, tá? Compartilha aí nos seus grupos de família, nos seus grupos da igreja, tá bom? Dando seu like também e deixando um comentário. É muito importante você deixar o comentário. Nós temos aí pedido comentários e graças a Deus você tem colocado, mas existem muitas pessoas que ainda não comentam, tá? Comenta se faz sentido, sim ou não, se aprendeu ou não, ou coloca só o seu nome, a igreja em que você congrega, tá bom? Coloca aí um comentário simples, porque isso já ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o Programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal. Eu não vou fazer uma leitura agora, porque em cada princípio nós vamos aplicar um texto bíblico, um texto de Provérbios. Livro de Provérbios, um livro de sabedoria que tem muita instrução para uma vida próspera. O povo judeu, ele tem a fama de ser um povo rico, pessoas ricas no mundo, né? São judeus. Mas existem judeus pobres, com certeza existem judeus pobres. Mas um dado comparativo com a população judaica com o restante do mundo, o povo judeu é um dos países, é um povo que tem uma prosperidade assustadora, tá? Mas lembre-se, nem todo judeu é rico. Não fique pensando, todo judeu é rico, todo judeu é próspero. Não, isso não é verdade. O povo judeu, ele adquire essa fama, os judeus adquirem essa fama porque ele representa apenas 0,2% da população mundial. Ou seja, é um povo pequeno. No mundo, os judeus representam 16 milhões de pessoas. Então, é um povo pequeno, 0,2% da população mundial. Agora, presta atenção, apesar de ser 0,2% da população mundial, 25% dos ganhadores do Prêmio Nobel foram judeus. Olha que interessante, 25%, tá? É uma estatística muito grande de um povo tão pequeno. E quem ganha o Prêmio Nobel da Paz? São pessoas extraordinárias, pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas prósperas, sábias, e isso nós temos aí cientistas como Albert Einstein, tá? Albert Sabin, que inventou a vacina, entre outros escritores, economistas, políticos, tá? Que mais? 11% dos bilionários do mundo são judeus. 11% são judeus, dono de bancos, empresas, startups. É incrível isso aqui, 11% são judeus. Qual será o segredo da prosperidade do povo judeu? Olha só, o país Israel, ele tem apenas 22 mil quilômetros quadrados, ou seja, ele é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. Então, o país Israel é muito pequeno. E a maioria da terra ali em Israel é deserto. Imagine uma terra pequena, deserta,
e é próspera. Por quê? O povo judeu, olha, peguei esses dados aqui em pesquisa. O povo judeu tem a tecnologia maior de irrigação do planeta. A maior tecnologia de irrigação do planeta está em Israel. Eles produzem no deserto, tá? Então, quando alguém diz, aqui é muito seco para produzir, é desculpa. Isso aqui é muito importante porque nós damos desculpas para não fazer. Meu terreno é seco, eu não vou plantar. Desculpa. O judeu planta no deserto. Eles desenvolveram a maior tecnologia de irrigação do planeta e eles plantam no deserto. Israel também tem a maior tecnologia de segurança cibernética. Eles fornecem tecnologia para o mundo todo. Israel também, olha o tamanhozinho de Israel, maior produtor de frutas cítricas do mundo. Laranja, limão, tangerina, Israel, do tamanho de Sergipe, maior produtor. É incrível, né? É incrível. Líder em tecnologia médica. Líder em tecnologia de produtos químicos e farmacêuticos. Um dos maiores produtores de leite e queijo. Além de agricultura, ele ainda tem pecuária. Pessoal, eles produzem leite, queijo. Isso é incrível. Qual o segredo desse povo pequeno, desse povo sofrido que quase foi extinto do planeta? Governantes, você já sabe, quiseram extinguir o judeu da terra e eles continuam firmes. Quase foi aniquilado da face da terra. É um exemplo para todos os países. Imagine se o povo judeu governasse aqui o Brasil, né? Se lá, do tamanho de Sergipe, eles já governam, eles já estão fazendo a diferença. Imagine governar um país com tanta riqueza como o Brasil. Olha só. Falta muitas vezes sabedoria, né? Sabedoria para os nossos governantes, boa vontade, honestidade, enfim. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo, tá? Mas qual o segredo dessa sabedoria judaica? Eu separei então algumas coisas aqui. A primeira coisa que o judeu aprende desde criança é que você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Seja o melhor naquilo que você faz, seja o melhor, não importa o que você faz, não importa se você é um faxineiro, faça o melhor, não importa se você é um pedreiro, faça o melhor, o servente de pedreiro, faça o melhor naquilo que você faz, aquilo que você faz. Olha só, Provérbios 22, 29, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Olha só, já observou alguém habilidoso, né? Alguém que é expert no que faz, alguém que faz com capricho, alguém que faz com carinho, alguém que faz com amor. Esse profissional não falta serviço, falta serviço. Não importa, como eu disse, você é cozinheira, seja a melhor cozinheira. Você é taxista, seja o melhor taxista. Como assim ser o melhor taxista? Eu paro o carro, o cliente entra, eu ligo o rádio. Não, seja o melhor. Ande bem vestido, receba com um sorriso, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pergunte para ele se ele quer com o ar ligado ou não. Pessoal, é incrível, às vezes você entra num táxi ou num Uber, ele liga lá o som que ele quer ouvir, ele liga o pagode lá que ele quer ouvir e você tem que ouvir aquilo lá. Só se você reclamar e falar, por favor, desliga o rádio. Ele não se toca, que ele não está ali para ser servido, ele está ali para servir. Então, se você é um taxista, seja o melhor. Se você é um agricultor, seja o melhor. Se você é um pastor, seja o melhor. Se você é um advogado, se você é um dentista, se você é um médico, seja o melhor naquilo que você faz. Porque quem faz melhor não fica sem trabalho, não fica sem trabalho. Eu desconfio de pessoas que dizem assim, poxa, eu não tenho trabalho, eu não acho trabalho.
Porque assim, pessoal, quando nós fazemos um bom trabalho, as pessoas falam de nós, porque alguém, eu estou precisando, vamos usar um exemplo clássico aí, que é o pedreiro, tá? Nenhum problema com os pedreiros aí que estão nos ouvindo, mas assim, infelizmente, a fama não é boa, tá? Se você for um pedreiro que faz o melhor, você será diferenciado, você vai se destacar no mercado, você vai ter um preço melhor e vai ser procurado e não vai faltar trabalho. Um servente, pessoal, um servente de pedreiro, não estou falando nem o profissional ali que faz a obra, mas o que ajuda, o servente, se ele for o melhor, eu duvido que ele vai ficar sem emprego, que um pedreiro vai ficar sem ele. Ele vai ser procurado e ele vai crescer e ele vai aprender, ele vai se tornar um pedreiro também, depois ele vai se tornar um empresário da construção civil, ele vai crescer e prosperar. É isso, pessoal. O restante é desculpa. Nós usamos desculpas para mentir para o nosso cérebro que nós temos razão, quando na verdade é tudo desculpa. Nós precisamos ser melhores naquilo que a gente faz. Seja o melhor com os recursos que você tem. Mas eu só tenho uma colher de pedreiro. Seja o melhor com essa colher. Eu só tenho uma enxada, seja o melhor com essa enxada. Eu só tenho esse carro, seja o melhor com esse carro. Eu só tenho esse computador, seja o melhor com esse computador. Porque tem gente que fala assim, se eu tivesse um computador Mac, se eu tivesse um celular iPhone, se eu tivesse um carro, uma BMW. Não, você não precisa ter, seja o melhor com o que você já tem. É isso. Pare de viver uma vida medíocre, uma vida na média. Pare de reclamar. Não importa quanto você ganha, você tem que fazer o melhor. Não é porque você está ganhando pouco em um trabalho que você vai fazer de qualquer maneira. Eu ganho tão pouco. Eu estou fazendo de acordo com o que eu ganho. Está errado. Você tem que fazer mais do que você ganha. Você tem que entregar mais do que você ganha. É assim que você cresce, é assim que você prospera. Então, sorria, seja simpático, chegue no horário, tá? Se esforce, busque aprender, faça o melhor. Gostou dessa regra? Gostou? Coloca aqui no comentário. Essa regra vale ouro. Coloca aqui no comentário. Concorda? Discorda? Coloca aqui no comentário. Vamos para a segunda regra aqui do judeu. Tenha uma boa reputação. Vamos ler aqui Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Reputação. Reputação aqui não se refere, nesse caso que eu estou falando aqui, a nome limpo, tá? Não se refere a isso. Mas honrar a palavra, tá? Honrar a palavra. Um judeu, ele honra a sua palavra. Se ele disser que vai chegar em determinado horário, ele vai chegar naquele horário. Se ele prometer fazer algo, ele vai fazer. Se ele prometer entregar algo, ele vai entregar. Então, é ter palavra. Infelizmente, hoje em dia, mesmo com contrato, as pessoas não cumprem a palavra. Prometeu, cumpre, meu irmão. Prometeu que vai fazer aquela obra, desculpa aí estar falando com os pedreiros de novo, mas prometeu fazer aquela obra por X, vai tomar prejuízo? Vai fazer, porque você falou que era X, ok? Mantenha a sua palavra, não adianta, eu prometi por X, mas vou tomar prejuízo, não vou mais, vou abandonar. Reputação foi a zero, reputação perdida, é dinheiro perdido, é prosperidade perdida, tá bom? Então, tenha uma agenda, seja pontual, seja pontual na entrega, vou entregar daqui uma semana, daqui uma semana. Coloca um prazo até maior, se você não tem certeza, coloca 2 semanas. Entrega antes, que é melhor. Não adianta eu falar, eu vou te entregar sexta-feira, se eu não vou conseguir. E depois a minha reputação vai cair. Então eu falo, vou entregar daqui 15 dias. Eu entrego em 7 dias. A pessoa fala, nossa, essa pessoa é 10. Porque eu estava esperando 15 dias, ela me entregou em 7, em 10. Então é isso que faz a nossa reputação crescer, porque gera confiança. As pessoas
querem pessoas trabalhando com elas que elas confiam, tá? Pessoas querem ser sócias de pessoas confiáveis. Você já imaginou seu patrão te chamando para ser sócio dele? Isso acontece muito, muito, porque os empresários, eles não querem ficar a vida toda fazendo tudo. Eles precisam de outras pessoas fazendo o que eles fazem, contratam gerentes, contratam encarregados e fazem parcerias e chamam empregados para serem seus sócios. É verdade, isso acontece, mas como ele vai chamar você para ser sócio dele se ele não confia no seu trabalho, se ele não confia na sua reputação? Você chega atrasado, você não cumpre as suas obrigações, não entrega o que precisa ser entregue, não veste a camisa da empresa. Então pensa na sua reputação, tá bom? Pensa na sua reputação. Qual a sua reputação como empresário, como autônomo, como microempresário? Qual a sua reputação? Qual a sua reputação? Detalhe, uma boa reputação, ela demora anos, às vezes, para ser construída. Você vai construindo a sua reputação. Um deslize que a gente dá, a gente acaba com anos de reputação em minutos. Então a gente precisa vigiar o tempo todo para que a nossa reputação continue alta. E assim, oportunidades vão surgir, portas vão se abrir com certeza. Vamos então para a terceira regra do judeu, segredo da prosperidade do judeu. Provérbios 15, 22. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Muito importante nós procurarmos conselheiros. O judeu, ele tem o costume de se juntar em comunidades e se ajudar uns aos outros. Talvez porque o judeu ele foi muito perseguido, ele não podia confiar em outras pessoas, eles podiam apenas confiar neles mesmos. Então eles se formaram ali comunidades que se ajudam. Então quando um filho, por exemplo, ele quer empreender, ele vai pedir conselho para o pai. O pai vai dizer: filho, mas eu não tenho experiência nesta área. Ele vai procurar na comunidade alguém que tenha experiência naquela área para aconselhar. Por exemplo, o filho chega para o pai: pai, eu tive uma ideia de montar um café, né? Uma loja de café. E aí o pai: mas eu não tenho experiência em café. Então ele vai procurar na comunidade alguém, um empresário bem-sucedido, que talvez tenha um negócio de café ou tenha um negócio no shopping, uma loja física, que tenha alguma experiência, e ele vai ali receber uma instrução e ele vai fazer, vai acatar essa instrução, e isso vai economizar muito tempo. O problema é que a gente às vezes quer fazer as coisas da nossa cabeça e falar: puxa, eu tive uma ideia extraordinária, eu tive uma ideia que ninguém teve, vou colocar em prática, não tem como dar ruim. Pior que dar ruim, tá? Por quê? Porque precisamos de experiência de quem já fez. Essa é a sabedoria judaica, né? A sabedoria judaica diz para ouvir conselhos, tá? A sabedoria bíblica tá na Bíblia, gente. Não é só do judeu, não. Tá? Nós, povo de Deus, que temos a Bíblia, nós precisamos aplicar a Bíblia na nossa vida para que a prosperidade nos alcance. Isso acontece no decorrer dos anos, pessoal. Não é coisa mágica que eu vou agora saber o segredo do judeu, talvez o segredo do judeu, Daniel vai falar o segredo do judeu, eu vou aplicar e já vou ser rico. Não, o segredo, na verdade, não tem segredo. O segredo é seguir o que a palavra diz. O segredo é esse, e com o tempo você vai sendo o melhor no que você faz, construindo uma reputação, tá? Ouvindo os conselheiros, e você vai prosperando e vai crescendo a cada dia, tá? Não adianta você também buscar conselho com quem não entende do negócio. Tem muitas pessoas, deixa eu falar um negócio bem sério, tem pessoas que procuram conselhos com o pastor, né? Muitos ainda acreditam que o pastor ele sabe de tudo, né? De todos os assuntos, né?
O pastor, ele sabe de muitos assuntos, ele estuda bastante, conhece as pessoas, tá? Mas ele não conhece muitas vezes de um negócio, tá? Então, se for um conselho espiritual, tá? Você vai procurar o pastor, mas se é um conselho para abrir um negócio, para investir, você vai procurar um especialista, pessoas que já fazem isso, que têm essa expertise, tá? Então, eu vou abrir uma loja de doces, vou lá perguntar para o pastor, né, se eu abro ou não abro. A única coisa que ele sabe é comer os doces, né, mas ele não sabe do negócio. Então, você precisa buscar conselho de quem já tem uma doceria, vai trabalhar numa doceria, tá? Ah, mas vai trabalhar mesmo que seja de faxina na doceria para aprender, para olhar os clientes, para olhar como se faz, para perguntar, para crescer e para aprender. Então, isso economiza tempo. Vamos lá? E essa dica, o que você achou? Esse segredo do judeu, o que você achou? É segredo ou não é? Vamos lá, escreve aí no comentário. Quarto segredo dos judeus: eles aceitam repreensão. Aceitar repreensão. Você aceita a repreensão? Quando alguém te corrige, você aceita? É difícil, né? É difícil a gente aceitar uma correção. Você está errado, você fez errado, você falou isso, você falou aquilo. Olha só, Provérbios 13, 18 diz assim, ó: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Está dizendo para guardar a repreensão, ou seja, colocar no coração, analisar e crescer com isso. A gente cresce quando as pessoas dizem para nós o que nós estamos fazendo de errado. Eu constantemente erro e nós estamos aprendendo e crescendo com os nossos erros, corrigindo isso nas nossas vidas. Quando eu aceito a repreensão, eu cresço. Então deixa de mimimi, esse negócio de tô magoadinho porque me falou de mim, agradece, porque a gente gosta de receber elogios, né? A gente gosta de receber elogios, mas deixa eu te falar uma coisa, o elogio te paralisa, o elogio não é bom, o elogio faz nos sentir o cara, a pessoa, né? Nós fizemos bem, me elogiou, eu sou o cara, eu sou o máximo, eu arrasei. Mas quando alguém fala, poxa, isso daqui que você falou não foi legal, eu aprendo. Eu tava esses dias reescrevendo uma palestra, né? E a minha esposa, mas está escrevendo de novo? E eu falei, eu preciso corrigir algumas coisas, né? Porque assim, a gente sempre está se corrigindo. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Minha amada esposa, Márcia, ela me corrige demais. Quando eu termino, às vezes, uma palestra, uma pregação, eu já tenho até medo de chegar perto dela, porque ela vai falar, puxa, por que você falou isso, né? E às vezes eu falo, mas não tinha nada a ver, tal, e eu analiso e vejo que ela está certa. E a cada dia eu quero ser repreendido, eu quero ser corrigido para que eu melhore. Então, o povo judeu, eles aceitam a repreensão. Eles têm essa cultura de ouvir os mais velhos, de ouvir os conselhos, e isso com certeza faz diferença nas nossas vidas. Portanto, a correção, ela é boa, porque quem corrige é porque ama. O seu melhor amigo não é aquele que dá tapinha nas suas costas e te elogia. O melhor amigo é aquele que te corrige e fala, puxa, não foi legal o que você fez. Por que você fez isso? Esse é o melhor amigo. Existe correção equivocada? Claro que existe. Existem pessoas que não estão alinhadas no mesmo propósito que a gente, no mesmo pensamento que a gente, não receberam a mesma iluminação que a gente, às vezes nos corrigem de uma forma equivocada. Mas mesmo essa correção, a gente precisa guardar no coração e analisar, colocar isso diante de Deus e não jogar fora, tá? Não jogue nenhuma repreensão fora, tá? Elogios a gente pode até jogar fora, tá bom? Porque elogios vão nos paralisar, como eu falei, mas repreensão sempre vai mostrar
que existe um caminho melhor, porque nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos enquanto estivermos aqui nessa terra, nessa vida, nós não seremos perfeitos. Então sempre haverá espaço para aprendermos, para crescermos, para nos desenvolvermos. Pegou essa? Tá bom? É bom esse segredo? Coloca aqui no comentário se é bom esse segredo, se você aprende com ele, tá bom? E quinto, tá? Quinto, eu vou falar de solidariedade. O povo judeu é um povo muito solidário. Como eu disse, eles são bem unidos, porque eles já foram muito perseguidos e eles venceram através da unidade, através da união. Claro que Deus preservou eles, claro que Deus tem um propósito na vida do povo judeu, mas eles são muito solidários, eles se apoiam na sua comunidade. Tá? Eles se apoiam na sua comunidade, eles apoiam os seus parentes, coisas que muitas vezes a gente não faz. Quando, por exemplo, um irmão lá da igreja, ele abre um negócio, será que você vai lá comprar na loja dele? Será que você divulga ele nas redes sociais? Será que você aplaude ele pelo empenho que ele está fazendo? Porque assim, a gente torce por um jogador de futebol para que ele se dê bem, a gente torce por um artista para ele se dar bem, um artista que a gente gosta, a gente não, né? Algumas pessoas torcem pelo Big Brother, tá? Por uma pessoa desconhecida, e eu te digo, você torce pelo seu amigo, você torce pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu sobrinho, pelo seu cunhado. Você torce para a prosperidade dele, você ajuda, você apoia, você divulga nas redes sociais, você dá um like lá nas publicações dele, ou você fica com inveja e você nem curte, você nem comenta, você nem faz nada. Qual a sua postura? Tá? Qual a sua postura? Você está assistindo aqui esse programa, qual a sua postura em apoiar a TV Viva a Promessa? De dar um like, de se inscrever, de compartilhar, de deixar um comentário. Enfim, irmãos, nós somos uma comunidade que deve se ajudar. Nós somos uma comunidade que precisa se ajudar. Então nós precisamos, sim, torcer uns para os outros, apoiar uns aos outros. Isso é solidariedade. Solidariedade. O que fugir disso é inveja, gente. É inveja. Se eu estiver com inveja de quem está prosperando, de quem está crescendo, eu não quero que ele cresça. Porque ele cresceu junto comigo, ele está crescendo mais do que eu. Eu não quero que ele cresça mais do que eu. Porque eu não tenho inveja do Neymar, porque eu não joguei bola com o Neymar na rua. Ele não era meu amigo de infância, mas eu tenho inveja muitas vezes de um amigo meu que eu encontro e ele está com um carrão e eu não estou. Isso tem que parar, a gente precisa se apoiar, um ajudar o outro, ser solidário. O povo judeu tem muito a nos ensinar e a gente termina aqui com esses 5 princípios, com esses 5 segredos que estão aqui na palavra de Deus e precisam ser aplicados na nossa vida para que, assim como o judeu é próspero, nós também sejamos prósperos. Eu prego sobre prosperidade mesmo, prosperidade bíblica, prosperidade que está na palavra, porque eu não prego a teologia da miséria, tá? E nem a teologia da prosperidade, eu prego a prosperidade bíblica que está aqui, que Deus me deu domínio, Deus me deu governo, Deus me deu autoridade, Deus me deu a sua imagem e semelhança para fazer a diferença nesse mundo. E eu preciso apenas assumir isso, assumir quem eu sou, assumir a minha identidade e o meu propósito. É isso que eu e você precisamos fazer para prosperar. E quando fizermos isso, a prosperidade será tão natural como é a prosperidade das plantas, das árvores, dos animais, do mato. O mato cresce, o mato prospera, porque eu não vou prosperar se sou a imagem e semelhança do Criador. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço sabedoria para entender os princípios da Tua palavra, colocá-los em prática. Senhor, aceitar os princípios não muda a nossa vida. Eu aceito esses princípios, eu acredito nesses princípios, isso não muda nada. Mas aplicar esses princípios muda tudo. Por isso eu te peço sabedoria e ação para aplicar esses princípios na minha vida e ser assim próspero, abundante,
da maneira como o Senhor quer. Eu te peço que seja assim, para a tua glória, para o teu louvor. Amém. Amém, meus irmãos. Mais um programa aqui, falamos da prosperidade do judeu, mas não é só do judeu, é nossa. Toma posse, recebe essa prosperidade na sua vida, tá bom? Se você quiser que nós falemos disso lá na sua igreja, né? Nós temos aí um projeto de falar sobre prosperidade bíblica, fazer aí um seminário de um dia inteiro, com palavras que vão trazer a revelação dessa palavra de Deus, para que nós venhamos prosperar. Eu tenho aí deixado os meus contatos, tá? E tem alguma agenda ainda para esse ano. E aí, se você quiser, nós podemos conversar sobre isso, tá bom? Vou deixar na descrição também um link de uma aula sobre Tesouro Direto, muita gente pedindo para investir no Tesouro Direto, não sabe nada, então tem uma aula master aí completa de como você pode fazer isso. Vou disponibilizar o link na descrição, tá bom? Forte abraço então e nos vemos no próximo programa, se Deus quiser.